Oi, eu sou a Thaís e esse é o canal Desalinho. O vídeo de hoje tem mais o formato de um vlog, porque eu vou falar aqui sobre quando começou o meu amor pela leitura. Aproveita e já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Eu aprendi a ler em casa, quando eu tinha uns 5 anos de idade. Minha mãe costumava ler historinhas, contos de fada pra mim e pro meu irmão, na verdade. E eu gostava muito de perguntar onde estava escrito aquilo que ela estava falando pra gente. Então, ela disse uma palavra, eu achei aquela palavra bonita, e eu queria saber onde estava escrita aquela palavra. Nessa brincadeira de, onde está escrito isso que você está falando, ela começou a me ensinar o alfabeto, né? E eu aprendi a ler. Então, quando eu entrei na escola, eu já era alfabetizada, lia tudo, lia palavras longas, lia palavras difíceis, mas mesmo assim eu sempre fui muito comportada, muito obediente, muito educadinha. Então, mesmo que eu estivesse um pouco à frente de alguns alunos, eu nunca fui aquela criança que, tô entediada porque eu já sei isso aqui, então eu vou fazer bagunça. Não, era sempre muito comportadinha. Falante, mas muito comportadinha. No ensino fundamental, né, que antes era a questão do primário, eu gostava muito de biblioteca de escola. Então eu lia muitos livros, eu sempre pegava livrinho emprestado. As professoras estimulavam bastante essa questão, eu não sei como é que é hoje em dia, mas as professoras sempre estimularam muito que a gente pegasse livrinhos na biblioteca, que a gente lesse livrinhos diferentes e etc. Então eu li muita coisa de muitos autores bons. Eu li também livrinhos de coleção vagalume, que é bem comum para as pessoas que gostam de leitura. Difícil a gente ver alguém que gosta de leitura que não passou por essa coleção vagalume e outras coleções assim do tipo. Não que todas as pessoas que gostam muito de ler tenham passado por essas coleções. Eu tenho uma amiga que despertou para a leitura muito mais tarde, então ela não chegou a ter esse contato mais próximo com essas leituras que eram tradicionais na época da minha infância. Li também O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha uma amiga que morava perto do sítio dos meus avós, que ela gostava muito de ler também, então ter alguém que gostasse de ler, ter alguém que também compartilhasse desse apreço pela leitura, estimula muito. Eu acho que assim, o exemplo dos pais é uma coisa muito importante para desenvolver esse amor, esse afeto pela leitura, mas também o fato de ter amiguinhos que também gostem de livros, também gostem de ler, ajuda você a gostar mais. Não é uma coisa que só os mais velhos estão passando para você, é uma coisa compartilhada ali entre as pessoas mais ou menos da mesma idade que você. Em casa também tinha muitos livros, porque minha mãe foi assinante do Círculo do Livro, que era como essas caixinhas que tem hoje em dia de livros, surpresa, que aí você assina e vem todo mês um livro para você. O Círculo do Livro era mais ou menos isso, só que era por catálogo. Então, cada mês você escolhia, acho que 3 livros dentro desse catálogo e eles mandavam esses livros para você. Então, não era surpresa, mas era uma compra por catálogo, era uma compra mensal por catálogo de livros que eram editados pelo Círculo do Livro. Então é mais ou menos como a Tag está fazendo, que edita os próprios livros, só que sem esse elemento surpresa. Você tinha o poder de escolha dentro do catálogo que eles tinham ali. E era muito legal, porque tinham muitos livros bons e ela tinha vários desses livros. Então, quando eu cheguei numa determinada idade, que aqueles livrinhos da escola estavam ficando um pouco cansativos, um pouco chatos e etc., eu já tinha um monte de leituras possíveis em casa. Livros de literatura universal que eu podia ler, que eu podia desbravar ali. Depois desse processo, veio a época das bibliotecas de cidade, assim, não a biblioteca da escola, a biblioteca da cidade. Eu fiz carteirinha, eu pegava livro todas as semanas, eu acho que eu pegava 3 livros por semana, 2 livros por semana. Então eu li José de Alencar, eu li Machado de Assis, os clássicos da literatura brasileira, eu fui ler nessa época da assinatura de biblioteca. E aí depois veio o curso de letras, que aí eu fui ler mais coisas ainda sobre literatura brasileira, literatura clássica, então Ilíada, Odisseia e etc. E também literatura em língua inglesa, boa literatura em língua inglesa que eu ainda não conhecia. Depois de todo esse processo, você vai desenvolvendo
o seu radar até, né? De buscar coisas novas, buscar coisas diferentes, coisas que combinem com o seu estilo e até assim, encontrar um estilo de leitura, porque Clarice Lispector, por exemplo, que é a grande referência para mim, a minha melhor leitura e continua sendo a minha maior referência para a minha escrita, eu só conheci na faculdade. Então eu até tinha lido contos dela esparsos em coletâneazinhas e livros de escola, mas o amor por ela e assim, conhecer Clarice Lispector, conhecer o que é aquela autora e etc., só surgiu na faculdade, primeiro ano de faculdade, e nem foi dentro da faculdade. Foi uma amiga minha que me apresentou. Ela tinha o livro Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro livro da Clarice, o romance da Clarice, e ela me emprestou, falou que era uma pessoa fantástica, que era uma autora maravilhosa, e aquilo foi um choque para mim. Foi enlouquecedor ler Clarice, ler o romance da Clarice pela primeira vez. E aí depois disso eu tive que colocar vários na sequência, então eu fui lendo. Eu acho que o segundo que eu li foi Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Depois eu li A Hora da Estrela, se eu não me engano. Depois eu li A Paixão Segundo GH. Enfim, foi essa loucura. Contos, aí eu comecei a ler todos os contos da Clarice Lispector. É legal também que você acaba buscando fora autoras e autores, né, que de alguma forma se assemelham a essa leitura que foi tão interessante. Então eu comecei a buscar Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Kate Chopin, mas enfim, você acaba encontrando a partir da leitura a sua árvore genealógica, vamos colocar assim. Que é assim, dentro desse universo de escritores, qual é a sua família? Dentro desse universo de leituras possíveis, com quais você mais se afiniza? Mas a ideia, na verdade, é, o meu amor pela leitura começou dentro de casa, quando eu era pequenininha, porque tinha essa relação afetuosa com o livro, enquanto universo fantástico, universo maravilhoso, e essa relação de afeto que existia entre eu, meu irmão, minha mãe, no momento da leitura dos livros. Então eu acho que transformar o livro num objeto afetuoso é uma das coisas fundamentais quando você quer que uma criança comece a ler ou goste de ler, etc. Quando o livro é só mais um objeto, só mais uma coisa, ele perde muito da força que ele tem. Então era isso. Esse vídeo é um pouco diferente dos outros que eu já fiz. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos nesse sentido, deixem uma mensagem nos comentários, curtam o vídeo se gostaram. Comentem aí como foi a trajetória de leitura de vocês, eu gostaria muito de saber a respeito dela. E é isso, até a próxima. Beijinhos. Tchau!